E aí galera, nós somos os monitores Brian e João e nesse vídeo vamos mostrar para vocês como fazer um pão bem gostoso e simples, além de dar algumas explicações sobre o processo de produção. Esperamos que gostem. Então, galera, antes de tudo, nós vamos explicar por que nós precisamos de fermento biológico para fazer esse pão. O fermento biológico ele é constituído de Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura que realiza tanto fermentação alcoólica quanto respiração celular. Por isso, nós a chamamos de um micro-organismo anaeróbico facultativo, que no caso ela pode realizar tanto a fermentação quanto a respiração celular. Beleza? A Saccharomyces cerevisiae ela é muito utilizada por não ser patogênica, ser um organismo eucariótico com fácil manipulação genética. Quando nós fazemos o pão e estamos adicionando os ingredientes e também esperando a massa descansar, nós esperamos que a massa cresça. Como essa massa vai crescer ou inchar? Ela vai crescer exatamente pela respiração celular realizada pela Saccharomyces cerevisiae. Lembrando que no ciclo de Krebs nós temos duas etapas em que há a liberação de gás carbônico. Com isso, o gás carbônico liberado vai inchar a massa e fazer com que ela cresça, dando tamanho ao pão. Bom, agora vamos ao que interessa. Para fazer o pão serão necessários os seguintes ingredientes: 4 ovos, 8 colheres de sopa de óleo, uma lata de leite condensado, um copo pequeno de água morna, 6 tabletes de fermento biológico ou 90 gramas, uma colher de sopa de sal e uma colher de sobremesa de açúcar e 1 kg de farinha de trigo. Um questionamento importante a se fazer é por que utilizamos a farinha de trigo e não podemos usar o amido, se ambos poderiam ser fontes de carboidrato a ser utilizados pelas leveduras. O que acontece é que a nossa levedura, a Saccharomyces cerevisiae, não possui as enzimas necessárias para a hidrólise do amido, um polissacarídeo, não conseguindo então quebrar esse amido em glicoses para que as utilize como energia. Já a farinha de trigo, em sua produção sofreu um processo chamado de sacarificação do amido, que no caso deste produto consiste no uso da enzima alfa-amilase para a quebra do amido em sacarose, e aí sim a nossa levedura consegue quebrar este carboidrato e utilizar a glicose como fonte de energia. A primeira coisa que devemos fazer é separar uma bacia grande o suficiente para colocar cerca de 1 kg de farinha de trigo. Logo após isso, abrimos o espaço no centro da farinha para adicionar o fermento biológico. Adicionamos água morna e 1 colher de açúcar sobre o fermento e deixamos repousar por 5 minutos. Após os 5 minutos, então, colocamos os ovos, o óleo e também o leite condensado. Mexemos tudo com uma colher e adicionamos o sal. Logo após adicionar o sal, amassamos com a mão e homogeneizamos o máximo possível, se melhor por 15 minutos. Vamos notar que a consistência vai mudar e a massa vai ficar mais resistente. Logo após homogeneizar, vamos deixar a massa descansando por cerca de 2 horas e só cobrir em o caso de algum inseto poder pousar na massa. Se melhor, coloque em cima de uma geladeira para ser um lugar um pouco mais aquecido. Após essas 2 horas, vamos juntar os pratilheiros e polvilhar com farinha de trigo também. Vamos dividir a massa no tamanho que desejar e fazer a forma desejada.
Pode ser redondo, em trança, comprido, tudo isso à sua escolha. Lembre de deixar bastante espaço entre os pães, porque eles ainda vão crescer. Para pincelar os pães, é só colocar 2 gemas e 2 colheres de leite e depois misturar. Após colocar o pão moldado na forma que você fez, deixe ele crescendo por mais 2 horas. Após essas 2 horas, é só assar o pão em um forno médio e dourar a superfície do pão. Lembrar de deixar assando por cerca de 20 minutos. Por fim, galera, esse foi o nosso resultado. Esperamos que vocês tenham entendido como fazer um pão gostoso e de forma bem prática, além de entender os processos importantes para a fabricação deste. Até a próxima!